Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem, meus amores. Vamos lá? Aula de língua portuguesa, apostila 4, e vamos estudar um pouquinho sobre peça de teatro. O que nós temos aqui? O teatro, né? Um teatro. Opa, lá vou eu. O teatro e os integrantes, né? Aqui no palco, ok? O que acontece em uma peça de teatro? O que acontece? Neste capítulo, você vai conhecer o texto dramático e os elementos necessários para a montagem de um espetáculo teatral. Além disso, vai analisar os tipos de discurso, ou seja, as formas de representar falas e pensamentos de personagens, ok? Você já assistiu alguma peça de teatro? Tem ideia de tudo que precisa ser feito para que um espetáculo ali seja apresentado? Vocês já fizeram uma peça de teatro? Muito bem. Tem todo um aparato por trás, né? Muita coisa acontece até que um espetáculo teatral esteja pronto para ser apresentado. O estudo do texto que será encenado, a montagem do cenário e a produção do figurino são apenas algumas das etapas. Quantas pessoas você acha que são necessárias para produzir um espetáculo teatral? O que elas devem fazer? O que é que você acha? Será que 2 pessoas dá? 1 pessoa? 2, 3? Né? Responda aqui, ok? Vamos lá, no palco. Vamos ler agora um texto dramático, ou seja, foi criado para ser encenado. Uma ratinha apaixonada. Eu vou ler um pouquinho mais rápido para vocês não ser muito longo o nosso vídeo, ok? Quem são os personagens aqui? A ratinha, o ratinho, o pai e a mãe da ratinha, o sol, o temporal, o vento, o rochedo, o touro, o cordame, ok. Na primeira cena, cenário floresta, né? Então, logo lá atrás tem uma floresta. Quem está conversando? Ratinho e ratinha conversando com os pais dela. Pai, não, não e não. A ratinha, mas pai, caminhando de um lado para o outro, contrariado, com as mãos cruzadas atrás das costas. Onde já se viu uma coisa dessas? Absurdo, absurdo mesmo, meu bem. Caminha na direção do ratinho, médio com os olhos e o aponta com insistência, balançando a cabeça com sinal de desprezo. Olhe para isso, olhe bem para isso, querida. Tô olhando, benzinho. Tô olhando. Consegue imaginar nossa filha, nossa amada filhinha, casada com alguém tão fraco? Ele é mesmo bem magricelinha, não? Magricela? Ele teria que engordar uns 20 quilos para chegar a ser raquítico. Pele e osso, querido. Uma vareta. Um gravetinho dos mais sem graça. Eu devia soprá-lo daqui por ter dita coragem de vir à minha casa e propor tal absurdo. Ratinho. Como assim absurdo, senhor? Senhor? É doutor para você, rapaz. Doutor Ratonaldo Gonzaga. Gorgonzola. Pois é, doutor. Como eu acabei de dizer. Virando-se para a mãe, contrariado. E ele ainda insiste. Não? Mas que atrevido! Mas, doutor, eu amo a sua filha. E ela também me ama. Aproximando-se do ratinho, segurando sua mão e envolvendo seu braço carinhosamente. Amo sim, papai. Olhando para a mãe, ambos espantados. Amor! Foi o que ela disse. Eu ouvi.
Vira-se para a ratinha, irritado. Minha filha, minha filha. Minha filha, minha filha querida. A quem eu prezo mais do que a minha própria vida. Você é muito jovem e nada entende dessas coisas. Do que está falando, meu pai? Um casamento é feito de muitas outras coisas além do amor. Mas o amor é a coisa mais importante. Quer dizer, doutor Gorgonzola. O senhor fique bem quietinho aí, ouviu? Eu estou falando com a minha filha. Mas ele tem razão, pai. Razão? Razão? É que esse boboca sabe. E o que esse boboca sabe sobre essas coisas? Um casamento precisa de muitas coisas. E o que, por exemplo? Segurança, por exemplo. Não entendi. Nós vivemos numa selva, minha querida. Um lugar perigoso. Temos muitos inimigos. Uma família precisa estar protegida dessa infinidade de perigos. Agora me diga que toda sinceridade, depois de dar uma boa olhada no corpinho de vareta desse rato, acha mesmo que ele poderia proteger sua família de qualquer coisa? Mas é claro. O amor é cego mesmo, não? Pai, ele não está nem em condições de proteger a si mesmo. Ah, que maldade, pai. Meu lindo, agora você pegou pesado mesmo. Coitadinho dele. O que é isto? O que é isso? Eles todos contra mim? Doutor, Olha, o senhor não diz nada, ouviu? Está decidido. Decidido? Decidido o quê? Minha filha é a ratinha mais bonita do mundo. Concordo. Ah, ótimo. Concordamos finalmente em alguma coisa, não? Por que não? Então o senhor concordará também que ela deve se casar com a criatura mais forte deste mundo, não? Algo tão delicado quanto sua beleza e encanto não deve de maneira alguma correr o menor risco de ser destruída por... Mas, doutor, não tem mais nada que o senhor... Eu amo a sua filha, estou apaixonado por ela. Ah, meu filho... Paixão é igual a vontade, é coisa que se dá e passa. Ela saberá amar o marido que encontraremos para ela, mas não tem mas nem meio mas, meu amigo, e passe bem. Caminhada em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco, para, ao ver que nem a esposa nem a filha o segue. Vocês vão ficar aí? Mãe e filha está contra a própria vontade. Se juntam a ele e deixam o ratinho sozinho no meio da floresta. Tenha um bom dia, rapaz. E por favor, bata a porta quando sair. Mas, querido, a floresta não tem portas. Então o senhor pode ir embora bem mais rápido, não? Afastam-se, deixando o ratinho triste e infeliz no centro do palco. Então essa aqui é uma cena, né, de um teatro, ok? Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. A, um narrador que conta a história. Falso. O único narrador que teve ali era eu, né? Que estava lendo ali para vocês, mas eu não sou o narrador da história, né? O que aconteceu? Eu precisei lê-la, porque nós não estamos, né, num grupo para fazer a encenação. Então não há um narrador dizendo o que vai acontecer ou que deixa de acontecer, ok? O texto é apenas um trecho de uma história de amor? Sim, é apenas o começo da história de amor, certo? O texto é formado apenas pelas falas dos personagens? Falso. Por quê? Porque aqui nos dias, o que acontece? Ó, caminha em largas passas e todo cheio de si. Então, ele diz que o pai está caminhando, né? Afastam-se. Quando eles se afastam e deixam o ratinho ali triste, certo? É possível saber onde se passa a história? Sim.
A história se passa na floresta, né? Muito bem. Número 2. Você acha que esse texto é destinado a que tipo de público? É o adulto ou é o infantil? Como que você chegou a essa conclusão? É ao público infantil, ok? Por quê? Também pode ser ao adulto, né? Mas ele é mais destinado ao público infantil. Mas por quê? Porque são personagens que lembram as histórias infantis. O texto teatral é criado para ser encenado, ou seja, representado em público. Quando você cria um texto e vai lá e apresenta ele ao público, né? Esse é o texto teatral. Se ele for apenas lido, como fizemos, é possível entender seus sentidos e desfrutar o conteúdo? É possível entender quando a gente apenas lê? Claro que sim. Você, ali na tua cabeça, você já começa imaginando a cena que está acontecendo ali, com o rato, a ratinha, o ratinho, o pai e a mãe deles, né? Então ali você, conforme a gente vai fazendo a leitura, você vai imaginando. A primeira cena inicia com uma conversa entre o ratinho, a ratinha e os pais dela. Qual era provavelmente o assunto dessa conversa? Era o quê? O casamento entre ratinho e a ratinha. Então ali a gente já sabe, né, que eles queriam se casar e os pais não deixavam, certo? Porque o pai demonstra descontentamento com o namorado da ratinha. Porque ele acha que o rato é muito fraco, magricelo, né? Para casar com a filha dele, e também ele será incapaz de consegui-la protegê-la, né? De conseguir protegê-la da floresta. Muito bem. Que características são atribuídas ao ratinho? Que ele é fraco, ele é magricelo, ele tem pele e osso, e a ratinha, ela é amada e bonita. São as características, né? Releia este trecho. Pai, não tem mais nem meio, mais o pai. Pai está dizendo, perdão. Essa parte em negrito aqui, ó, é quando, né, é a fala do pai, aí depois vem a fala da ratinha, são para mostrar os atores, né, quem vai falar o quê, certo? Igual quando a gente vai fazer o teatro na escola, e a gente fala, dá o roteiro para vocês, ó, fulano vai falar isso, fulano vai falar aquilo, certo? Então aqui é a fala do pai. Não tem mais nem meio mas, meu amigo, e passe bem. Caminha em largas, deixa eu ler na minha folha aqui, tá? Caminha em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco, para ao ver que nem a esposa e nem a filha o segue. Então, o que é que tá pedindo? Vocês vão ficar aí? Aqui ele continua falando. Aqui nos diz que é o pai. Aqui é a fala dele. Aqui é onde tem a cena onde ele caminha. E aí ele chega lá no centro do palco, né? No extremo do palco, ele olha para trás e fala, vocês vão ficar aí? Então aqui tá pedindo, circule a identificação do personagem. Quem é o personagem? É o pai. A parte que indica o comportamento do personagem é para ser pintada. Foi onde eu pintei aqui de amarelo, ó. Daqui até aqui, aonde fala que ele caminha, né? Em largos passados. Deixa eu olhar na minha apostila aqui. Em largos passados, e ele está todo cheio de si, porque ele não permitiu aquele casamento, certo? E aí ele chega lá no extremo, né? Ele olha para trás e vê que nem a esposa e nem a filha segue ele. Grife as falas. Aqui onde ele diz que não tem mas, nem meio mas, meu amigo, e passe bem. Onde ele encerra ali. E aqui ele vira-se para trás e fala para mãe e filha, vocês vão ficar aí?
ok? A número 8 não é para fazer, tá? Observe o trecho a seguir e responda ao que se pede. Primeira cena, cenário, floresta. O que é cenário? O que é cenário? É o lugar onde se passa a história, né? Esse é o cenário. Chamamos de trama a série de acontecimentos que compõem a história. Então, uma série que acompanha a história é chamada de trama, tá? Aquela continuação de uma história, de todos aqueles acontecimentos que vai estar acontecendo ali é chamado de trama, né? De toda aquela peça teatral. Na sua opinião, quais serão os próximos acontecimentos da trama da Ratinha Apaixonada? Quais serão os próximos acontecimentos dessa história? O que vai acontecer nas cenas seguintes? O que vai acontecer com a Ratinha? O que vai acontecer com o ratinho? O que vai acontecer com o pai, com a mãe? Como será o final dessa história? Aqui você irá montar, ok? Aqui você irá fazer o final da história, certo? O ratinho vai desistir? O ratinho desistiu da amada dele? A ratinha desistiu? Eles vão embora, cada um para o seu lugar? Então você decide o final dessa história, né? Essa trama será agora contigo, ok? O texto dramático também é chamado de texto teatral. É aquele que é criado para ser encenado em algumas características importantes, como as indicações do que deve acontecer ou de como os atores devem agir em palco. Essas indicações são chamadas de rúbricas. No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta, ou seja, exatamente como devem ser faladas pelos atores e sem interferência de um narrador. Muito bem. O texto dramático, né? Ele é chamado de texto teatral, certo? Ele é criado para ser encenado. Você vai numa peça de teatro e você vai assistir, vai num teatro, você vai assistir aquela peça teatral ali, né? Então, é o texto dramático, né? Ele tem algumas características, né? Indicações que devem acontecer de como os atores devem agir, como os atores devem... As cenas, uma tristeza, outro chora, outro ri de alegria, outro corre. Então são acontecimentos, são características dos atores dentro de um palco. Você já fez algum teatro? Então você sabe como que a gente deve, como os atores devem... tem aqueles teatros profissionais, tem os teatros amadores, mas tudo é uma forma, um texto teatral, ok? Mesmo aquele que você faz em casa, brinca com seu irmão, ou você é um super-herói, ele é outro, você é não sei quem, é uma atriz, ela é outra, é um teatro. E não tem narrador, não tem ninguém ali dizendo, fulano vai dizer isso, fulano agora se refere a isso. Não tem, é um falando diretamente com o outro, ok? Você sabia que com uma caixa de papelão e outros materiais é possível construir um palco para uma representação teatral? Sabia disso? Isso aqui eu vou mandar como atividade, ok? Certo? Um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. E esse aqui também, que é para vocês acessarem, eu também irei mandar como atividade de tarefa de casa, tá? Que é a encenação teatral. Então, vocês terão que assistir aqui, ó, e responder isso aqui, que são respostas pessoais, tá bom, meus amores? Beijos, 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 até a nossa próxima aula. Beijo!